Se você é palmeirense raiz, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, porque o cenário que se desenha no Verdão pode ser muito mais profundo do que parece. O que está acontecendo com as promessas da base? Por que tantos talentos estão sendo negociados, enquanto nomes cobiçados vão parar em rivais? E mais, recusas milionárias, reforços que podem ou não chegar, pressão nos bastidores e decisões que dividem torcedores, diretoria e até o elenco. Fique até o final, porque uma peça fundamental dessa engrenagem pode estar prestes a cair, e ninguém está falando disso abertamente, ainda. 11 anos. Releia isso. 11 anos dentro da academia de futebol do Palmeiras, vestindo o manto sagrado desde os tempos de mirim, carregando o sonho de defender o profissional. Pedro Lima foi símbolo de uma geração vitoriosa, bicampeão da Copinha, capitão do Sub-20, nome de liderança, força e técnica. Mas tudo isso se resumiu, no time principal, a uma única partida. Sim, uma só. Após isso, empréstimos quase anônimos, idas para o Norwich City, da Inglaterra, e o NK Osijek, da Croácia. Agora, o volante de 22 anos é oficialmente jogador do AVS Futebol Sede, da primeira divisão de Portugal, com contrato até 2027. A notícia foi confirmada pelo portal Globo Esporte, e caiu como um sinal de alerta entre os bastidores do Palmeiras. Como um jogador com tanto histórico interno não teve chances reais no elenco profissional? Porque o clube, que tanto investe na base, não consegue transformar todas essas promessas em soluções concretas no time principal. Pedro Lima não é um caso isolado. Ele representa um movimento silencioso, mas crescente, de jovens que deixam o clube sem sequer mostrar a que vieram. E se isso não fosse suficiente, outros nomes já estão na fila para sair, inclusive de forma ainda mais precoce. O zagueiro Naves e o goleiro Matheus são os próximos alvos da reformulação. Ambos em negociações avançadas com Alverca, também de Portugal. Naves deve sair por empréstimo com opção de compra, enquanto Matheus está sendo negociado em definitivo. Mais uma vez, o motivo é a ausência de oportunidades. Naves, mesmo tendo deixado boas impressões, perdeu espaço com a chegada de novos reforços. Matheus, por sua vez, sequer teve a chance de disputar uma partida oficial com o time de cima. É a repetição de um ciclo preocupante, que faz a torcida questionar: para onde vai todo o investimento feito na base? Essas saídas ainda abrem espaço para uma nova aposta, o jovem goleiro Aranha, de 20 anos, que será integrado ao elenco principal como terceira opção no gol. Mas será que a história se repetirá? Será que Aranha conseguirá furar o bloqueio que tirou tantos talentos do caminho? O dilema é claro: ou o clube começa a criar uma ponte mais sólida entre a base e o profissional, ou continuará vendo suas promessas brilharem com outras camisas. A cada venda sem utilização, o torcedor vê um pedaço da identidade palmeirense se esvair. A torcida, que sempre pede prata da casa, está ficando sem argumentos para defendê-la. No meio de tudo isso, o Palmeiras bateu o pé. E bateu forte. A Roma, da Itália, fez uma proposta pesada por Richard Rios, 25 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. Mas o Verdão recusou. A exigência é clara: 30 milhões de euros à vista. Nada menos que isso. O clube não quer vender barato um jogador que se transformou em referência no meio-campo, titular da seleção colombiana e peça vital para Abel Ferreira. O recado foi direto e sem meias palavras. Se quiserem levar Rios, terão que abrir bem os cofres. Nada de negociação em suaves prestações ou metas inalcançáveis. Segundo o portal Wall Sport, outros clubes europeus também estão de olho em Rios. O Zenit, da Rússia, fez sondagens, mas o jogador não demonstrou interesse algum em atuar no futebol russo. O FC Porto monitora a situação, assim como o Benfica, mas até agora nenhuma nova proposta foi feita oficialmente. O Palmeiras segue confiante em manter o jogador, mas não descarta uma venda caso a pedida seja atendida. É uma postura que mostra força, mas que também esconde uma preocupação nos bastidores. E se a proposta chegar com o valor desejado? O que fazer? Vender no auge ou manter a espinha dorsal do elenco? Enquanto tenta segurar Rios, o Palmeiras observa de longe uma movimentação que causa incômodo entre os torcedores. O atacante argentino Tati Castellanos, que já foi sonho antigo do Verdão, está com negociação muito avançada com o Flamengo. O jogador, que atua hoje na Lazio, foi alvo de sondagens do Palmeiras em janelas passadas, mas acabou descartado por conta dos valores altos e da concorrência internacional. Agora, o rubro-negro deve fechar com ele. E isso, para muitos palmeirenses, é mais uma ferida aberta. Ver um desejo antigo vestindo a camisa de um rival direto pesa. Dói. De acordo com o jornalista Vinícius Araújo,
A chegada de Tati ao Flamengo é tratada como questão de tempo. E a torcida do Palmeiras já se manifesta nas redes sociais, criticando a falta de ousadia da diretoria em determinadas negociações. Será que faltou agressividade? Será que perdemos o timing? Enquanto isso, o atacante pode ser o substituto ideal para Pedro no time carioca, aumentando ainda mais a dor do torcedor alviverde. Não há informações oficiais sobre os valores da negociação, mas fontes indicam que o contrato deve ser longo, com metas esportivas e bônus por desempenho. E as movimentações não param por aí. O Palmeiras agora mira o lateral esquerdo Matheus Reis, do Sporting, de Portugal. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o jogador quer sair do clube após ter recebido ameaças de morte por conta de um lance polêmico em clássico contra o Benfica. Ele renovou automaticamente até 2026, mas interrompeu as conversas para estender até 2029. O clima em Lisboa ficou insustentável. E o Verdão, carente de laterais, surge como opção viável e desejada pelo atleta. Além do Palmeiras, um clube do Catar e o FC Porto também entraram na disputa. Matheus Reis, que pode atuar como lateral e zagueiro, é visto como uma peça versátil, algo que Abel Ferreira valoriza demais. A diretoria acredita que ele pode dar estabilidade ao lado esquerdo, uma das posições mais questionadas do elenco atual. O Sporting, por sua vez, está disposto a negociar, desde que a proposta seja justa. É uma oportunidade rara de mercado, mas que exige cautela. O histórico recente de ameaças e a pressão que o jogador sofreu podem pesar no desempenho psicológico. O Palmeiras avalia o risco, mas a chance de trazer um nome pronto para jogar pode ser irresistível. Paralelamente a todo o turbilhão de movimentações envolvendo saídas, sondagens e reforços no Verdão, uma notícia que até pouco tempo parecia improvável começou a ganhar contornos mais sólidos dentro dos bastidores do futebol brasileiro e diretamente nos corredores do Allianz Parque. Trata-se do atacante chileno Gonzalo Tapia, de 23 anos, um nome que, silenciosamente, vinha sendo monitorado pela diretoria alviverde há meses, conforme revelou o portal Lance. Tapia é daqueles jogadores versáteis, que podem atuar como centroavante ou aberto pelas pontas, com boa movimentação, explosão física e passagem recente pela seleção principal do Chile. Com essa bagagem, ele passou a despertar interesse de diversos clubes da América do Sul, mas quem largou na frente foi o São Paulo, que já está em fase final de negociação com o River Plate para contar com o jogador por empréstimo até o fim de 2026. E é aí que o alerta se acende entre os palmeirenses. O que incomoda profundamente a torcida do Palmeiras não é apenas o fato de Tapia estar de malas prontas para um rival direto. É o déjà vu constante, nomes observados de perto, elogiados internamente, que poderiam compor o elenco com qualidade e potencial de crescimento, acabam escapando pelas mãos e, muitas vezes, retornam como adversários perigosos nos clássicos mais decisivos. Gonzalo Tapia, com seu perfil jovem e técnico, tem tudo para se encaixar bem no estilo de jogo moderno, vertical e intenso que domina o futebol atual. Aparentemente, o São Paulo entendeu essa leitura de mercado mais rapidamente. O atacante, que já tinha chamado atenção durante o Sul-Americano Sub-20, foi um pedido pessoal de Hernan Crespo e ganhou prioridade nas movimentações do tricolor. Enquanto isso, o Palmeiras, que também observava de longe, acabou não avançando nas tratativas, e agora pode assistir mais uma peça estratégica ir para o lado rival do muro. Segundo informações apuradas pelo site Lance, a negociação com o São Paulo está em fase final, restando apenas questões burocráticas. O empréstimo será até dezembro de 2026, com compensação financeira de US$100 mil e cláusula de compra fixada. O pedido veio diretamente do técnico Hernan Crespo, e o São Paulo tratou como prioridade. Já no Palmeiras, embora houvesse interesse, não houve avanço nas conversas. Mais uma oportunidade que pode estar escapando. Mais um reforço que, ao invés de vestir verde, pode enfrentar o Verdão em breve, com sangue nos olhos. E assim, em meio a saídas, recusas, reforços e frustrações, o Palmeiras segue sua trajetória entre glórias e decisões arriscadas. O cenário mostra que o clube precisa, urgentemente, rever sua ponte entre a base e o profissional. Precisa definir melhor seu posicionamento no mercado. E, acima de tudo, precisa voltar a ser o protagonista também nos bastidores, como é dentro de campo. A torcida cobra, o tempo pressiona, e o mercado não espera. A pergunta que ecoa é: o Palmeiras está se preparando para o futuro, ou apenas reagindo ao presente? E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Pedro Lima, Naves, Matheus, Rios, Tati, Matheus Reis, Tapia. São nomes que representam muito mais do que negociações, são decisões que definem o futuro do clube. Então comenta aqui embaixo o que você pensa, se inscreve no canal agora,
ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todos os palmeirenses que você conhece. Porque o Verdão está no momento chave. E você, como torcedor, precisa estar por dentro de cada movimento. Aqui, você não perde nada. Porque o Palmeiras não é para amadores.